Oi, gente, tudo bem? Demorei, mas vou gravar o primeiro vídeo do retorno, né? Porque eu gravei um vídeo dizendo estamos de volta e eu não fiz mais vídeo, né? Foram algumas semanas aí muito cheias de trabalho, de escritas, e a gente acabou ficando um pouquinho enrolado. Mas eu vou gravar o primeiro vídeo. Lá na pesquisa que eu fiz no meu Instagram, vencer o tema, né? Como construir uma escola inclusiva, como vencer os desafios, né, na construção de uma escola inclusiva para a pessoa com deficiência. Esse é um tema, né, muito amplo. Se eu fosse falar tudo num vídeo só, esse vídeo teria 3 horas de duração, né? Então eu vou fazer esse vídeo e mais alguns vídeos falando sobre esse tema, que foi o tema vencedor lá no meu Instagram. Na descrição eu vou colocar o meu Instagram para vocês me seguirem lá, tá? E vou colocar também alguns referenciais teóricos, né, que embasam o que eu vou falar hoje e o que eu vou falar nos próximos. Vamos refletir só um pouco. Como construir uma escola inclusiva? Ou como vencer os desafios da construção de uma escola inclusiva? Primeiro você tem que fazer uma autorreflexão. Eu estou preparado para lidar com o diferente? O que é diferente? O que é diferença? Né? O que é padrão? Quem constrói o padrão? Quem delimita o que é padrão para delimitar o que é diferente? Porque para existir o diferente tem que existir o padrão, né? E aí, quem delimita esse padrão? E aí depois, quem delimita o que é diferente desse padrão? A gente precisa se perguntar. Será que a gente não está questionando os padrões que foram construídos historicamente, culturalmente, né? E só aceitando esses padrões, ou simplesmente concordando com esses padrões, e aí vendo aquele que não se encaixa nesses padrões como diferente, são conceitos construídos. Né? O padrão ele é construído, a diferença é construída, a diversidade não. A diversidade ela já é uma coisa inerente aos seres do planeta, né? Somos diversos. Começa pela impressão digital, né? Que parece clichê falar sobre isso, mas é verdade. Cada um tem uma, né? E vai até o jeito de enxergar o mundo, ou seja, vai desde o físico, do biológico, ao subjetivo, ao filosófico. Nós somos diversos. Então não tem como estabelecer um padrão, né? E isso, à primeira vista, assusta. Porque se não existe um padrão, eu tenho que lidar com um universo de possibilidades. E quando eu escolho trabalhar com pessoas, né, porque a escola ela é feita de pessoas, isso se torna desafiador. Como eu vou lidar com pessoas, né, dentro dessa diversidade que é ampla e que eu não posso negar a existência? Então, a primeira reflexão que eu tenho que fazer é essa. Eu estou preparada para conviver com a diversidade? Eu estou preparada para romper com o conceito de padronização que é construído culturalmente e diferença que também é construído culturalmente e lidar com o conceito da diversidade? É uma reflexão que a gente precisa fazer antes de começar a conversar sobre qualquer coisa. E se você não sabe, e aí não é uma crítica, tá, gente? Os vídeos, esse canal é realmente de bate-papo. E um bate-papo ele não é feito de julgamentos. Um bate-papo ele não é feito de críticas. Um bate-papo ele é feito de troca, de reflexão, né?
Se eu não sei, ou você não sabe a diferença entre né, vou falar, vai ficar redundante, mas tudo bem. A diferença entre o conceito de diferença e o conceito de diversidade, né, vamos buscar ler. Né? Como eu disse, eu vou deixar alguns referenciais teóricos na descrição. Mas tem outros vídeos no YouTube falando sobre isso, se você não tem tanto tempo para ler, né, ou não tem paciência para ler. Tem livros falando sobre isso, né? Muitos teóricos que debatem sobre esses dois conceitos, porque eles são diferentes. Né? Eles são antagônicos. E aí eu preciso que você pense. Eu estou preparada? Porque se você me responder assim, Érica, eu nunca nem parei para pensar sobre esses conceitos. Então, a gente tem que começar a parar para pensar nesses conceitos para começar a construção de uma escola inclusiva. E aí, a escola inclusiva, ela não é só para pessoa com deficiência. Né? Uma escola inclusiva é aquela que sabe lidar com a diversidade. Diversidade, gente, como eu disse, é uma coisa ampla, é uma coisa abrangente, porque ela tem a ver conosco, com o ser humano. Eu escolhi trabalhar com seres humanos, eu escolhi trabalhar com a diversidade. Então eu tenho que aprender a lidar com ela. Tá, agora vamos à prática e à realidade. Né? Eu tenho uma turma de 20, 25 estudantes, crianças com educação infantil. E aí, como eu lido com essa diversidade ali presente, né? Em 26, 27 seres humanos dentro daquela sala. Por que eu estou dizendo 26, 27 seres humanos diversos? Porque eu estou incluindo tanto os estudantes ou crianças, como os professores que ali estão. Né? Isso quando a sala tem 2 professores, né? Se a sala tiver um só, 26. Porque todos ali têm as suas particularidades, inclusive o profissional. Inclusive você que está me ouvindo, está me vendo. E você não pode ignorar a sua particularidade. Mas tem que entender que ali é o seu trabalho, que ali é a sua profissão, que você escolheu estar ali. Né? Você escolheu trabalhar com a diversidade humana. E aí, como fazer isso? Né? Se eu estou numa sala diversa, com vários desafios, sendo cobrada burocraticamente, tendo que apresentar resultados, sendo às vezes acusada de coisas que eu não fiz, que eu não tenho culpa. Né? Como? Então, de forma bem prática, eu já vou dar a primeira sugestão. Estude sobre os seus direitos e sobre os seus deveres. Você vai, então, estudar sobre diferença e diversidade. Você vai estudar sobre os seus direitos e seus deveres. Por quê? Porque, às vezes, eu escuto de colegas frases, né, como, não é minha obrigação fazer isso. Eu não me formei para isso. Eu não estudei para isso. Eu não estou pronta para isso. Eu não estou preparada para isso. Nós somos profissionais. Né? Imagina se um médico, por exemplo, né, ele tem um paciente com uma doença, né, rara, e ele simplesmente vira para o paciente e diz assim, olha, eu não estou preparado para lidar com essa doença. Sendo que a formação dele é para isso. Então, ele vai precisar recorrer a estudar, vai precisar pesquisar, vai precisar, às vezes, trocar com outros colegas médicos para conseguir lidar com a doença daquele paciente. Né? Ou um advogado que é contratado para defender uma pessoa sobre uma causa, mas ele não conhece muito sobre aquela causa. Também vai ter que pesquisar, vai ter que trocar com os seus pares, para poder ele
conseguir lidar com aquela situação e defender o seu cliente. Não é diferente na educação, né? A ideia de que professor sabe tudo, pelo amor de Deus, já tem que cair por terra. A gente não sabe tudo só porque é professor. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer formações, a gente precisa ler, a gente precisa trocar com os nossos colegas, né? Quanta coisa rica é feita nas escolas, nas salas de aula, e às vezes dentro da própria escola, o colega da porta ao lado não sabe o que o outro colega da sala está fazendo de interessante, de rico, e que pode servir para a diversidade da sua turma. Talvez com algumas adaptações, né? Então, o primeiro ponto é estudar, é conhecer meus direitos e meus deveres, né? Para que eu possa saber quais são os meus deveres para cumprir o meu profissional, mas também os meus direitos para saber a quem cobrar as coisas. Isso também é importante. A escola inclusiva, ela é construída, tá? E isso está na legislação. Não é só pelo professor. Não é só em sala de aula. Começa desde os gestores públicos, né, até dentro da escola como um todo. Então, eu primeiro preciso saber a quem cobrar as coisas. E como cobrar. Existem mecanismos. Outra coisa, porque os pais me acusam, os pais cobram. Nós somos os profissionais. Você já parou para conversar com os pais? Você já parou para orientá-los? Você já parou para ouvir as angústias deles? E também falar das suas angústias? Eu acabei de dizer que nós também somos seres humanos. Também temos as nossas peculiaridades. E aí, para a gente ir encerrando esse primeiro vídeo de reflexão. Tá, gente? Porque é só o começo de uma caminhada de reflexão e de bate-papo sobre o assunto. Você já procurou, e aí agora vamos falar da inclusão escolar, né? Especificamente da pessoa com deficiência. Você já parou para conversar com uma pessoa com deficiência? Você já parou para conversar com o seu estudante ou com a sua criança com deficiência? Para saber o que ele sente, o que ele quer, o que ele precisa, o que o incomoda, o que o faz feliz. Se porventura esse estudante ou criança com deficiência for não verbal, ou seja, não falar, não se expressar através da fala, existem outras formas de comunicação, né? O corpo da gente fala. Ainda que ele só mexa os olhinhos, observe os olhinhos. E aí eu volto a dizer, converse com a família. Mas se essa pessoa com deficiência, seja criança, seja adolescente, seja adulto, estiver na sua sala de aula, for verbal, tiver uma fala funcional, a melhor pessoa para te dizer como construir uma escola inclusiva para a pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência. Quem tem acesso aos meus status do WhatsApp ou quem está no meu Instagram tem percebido que há algum tempo eu venho compartilhando postagens e vídeos com pessoas com deficiência falando sobre os assuntos. Porque a gente precisa compreender a frase. Se você nunca ouviu essa frase, é outra sugestão, procure saber a origem dela, tá? E o quanto ela carrega de significado, que é nada sobre nós sem nós. Nada sobre a pessoa com deficiência
sem a participação da pessoa com deficiência. Então, esse é só o começo da nossa conversa, esse é só o começo da nossa reflexão. Né? Como eu disse, não é uma crítica, não é um julgamento, é um bate-papo. Vocês podem até escrever nos comentários desse vídeo se discordaram de alguma coisa que eu falei. Né? Conversar é isso. É falar e ouvir. Como é um vídeo gravado, eu não tenho como ouvir vocês nesse momento. Né? Mas eu tenho como ler o que vocês escrevem. E a escuta sensível, né? No meu caso, ler os comentários, a leitura sensível, faz parte de uma construção muito maior do que uma escola, inclusive, é parte de uma sociedade implícita. A escola ela é só um pedacinho dessa sociedade. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Aqui eu trouxe alguns conceitos também nessa fala que talvez sejam novos, ou vocês nunca pararam para pensar muito sobre eles, né? Eu espero que esse vídeo motive vocês a pesquisarem, a lerem sobre e que reflitam um pouquinho sobre isso, né? Nós não somos diferentes, nós somos diversos. Porque para existir diferença, tem que existir padrão. E o padrão, ele é construído, ele é criado, ele é forjado. Ele não é natural. Tá? Um beijo para vocês, um beijo para quem está aqui no canal. Compartilhem muito esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, para que a gente possa aumentar essa rede de trocas. Esse é o objetivo desse canal. É bater um papo, é trocar. Um beijo. Não existe. E até o próximo vídeo, que eu vou tentar não demorar tanto para gravar, continuando a conversa sobre a construção de uma escola inclusiva. Bom, beijos para vocês.